Pense por um momento sobre o impacto das palavras. Uma simples carta pode mudar o destino de uma pessoa, uma nação ou até mesmo uma história. E se eu te dissesse que há cartas que não só mudaram a vida de muitos, mas também moldaram a Igreja de Cristo e a maneira como vivemos a fé? Isso mesmo, estamos falando das epístolas de Paulo. Mas o que há de tão misterioso nelas? O que elas realmente revelam sobre a igreja primitiva e como ainda influenciam nossa fé hoje? Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e de toda a sua família. Eu sou o Portador e é com muita alegria que os recebo aqui no canal O Cajado Divino. Hoje temos uma jornada profunda e reveladora pela frente, onde vamos explorar algo fundamental para o entendimento da igreja e da vida cristã. As cartas de Paulo, suas mensagens poderosas, e como elas, muitas vezes de forma misteriosa, moldaram a fé que vivemos. Eu profetizo, no nome de Jesus, que ao final deste vídeo você terá uma nova visão sobre o papel das epístolas de Paulo e como elas falam diretamente ao seu coração. Então, não saia daí e se inscreva no canal, curta este vídeo, compartilhe com seus amigos e, acima de tudo, se prepare para ser tocado pela palavra de Deus. O apóstolo Paulo, um dos maiores missionários da história da igreja, foi responsável por escrever mais de um terço do Novo Testamento. Suas cartas, também conhecidas como epístolas, são ricas em ensinamentos e orientações para a vida cristã. Mas o que talvez você não saiba é que essas cartas não eram apenas uma maneira de Paulo comunicar-se com as igrejas que ele havia fundado. Elas contêm mensagens profundas, mistérios que ultrapassam o entendimento humano e estratégias para que a igreja se mantivesse firme nos princípios de Cristo. Agora, pare e pense. Por que essas cartas, escritas há quase 2000 anos, ainda têm tanta relevância? O que elas nos ensinam hoje? O que está por trás de palavras como justificação, graça, fé e salvação? Como as epístolas de Paulo podem moldar a igreja nos dias de hoje? Vamos descobrir, juntos. Paulo não escrevia suas cartas para deixar um legado acadêmico, mas sim para solucionar problemas reais enfrentados pelas comunidades cristãs da época. Ele se deparou com igrejas que estavam sendo influenciadas por falsos mestres, com divisões internas e com desafios que testavam sua fé. Essas cartas tinham como objetivo corrigir, instruir, exortar e edificar os cristãos para que pudessem viver de acordo com a verdade do Evangelho de Cristo. Em suas epístolas, vemos Paulo abordando questões como a justificação pela fé, a santificação, a vida no Espírito, a unidade da igreja e a importância da perseverança. Cada carta tem um tom e um foco distinto, mas todas compartilham a mesma missão: fortalecer a igreja e ajudar os cristãos a entenderem o plano de salvação. Mas o que torna as cartas de Paulo tão profundas e misteriosas? Muitos estudiosos acreditam que as epístolas de Paulo não apenas falam sobre questões práticas da vida cristã, mas também revelam uma dimensão espiritual e teológica que transcende o tempo e a cultura. Elas nos convidam a entender a obra de Cristo de uma maneira mais profunda, a compreender a natureza do pecado e da salvação, e a viver uma vida que reflita o amor de Deus para o mundo. Por exemplo, na Epístola aos Romanos, Paulo fala sobre a justificação pela fé, um conceito que revolucionou a compreensão cristã da salvação. Na carta aos Efésios, ele descreve a igreja como o corpo de Cristo, uma união espiritual que transcende todas as divisões. E na primeira carta aos Coríntios, ele lida com as questões da imoralidade, da desunião e da busca pela sabedoria divina, proporcionando lições atemporais para os cristãos de todas as gerações. Mas o que está por trás dessas palavras? Qual é o mistério de Paulo?
Será que ele estava apenas tentando corrigir as falhas das igrejas, ou ele estava, de fato, revelando segredos divinos que ainda podem ser aplicados em nossas vidas hoje? Hoje estamos apenas começando a explorar esse mistério, como essas cartas moldaram a igreja nos seus primeiros dias e como elas continuam a moldar a nossa fé até hoje. Fique conosco, porque no próximo bloco vamos mergulhar mais profundamente nas lições e nas revelações escondidas nas epístolas de Paulo. Eu garanto que você vai ver a Bíblia de uma forma completamente nova. Se você está gostando deste vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal O Cajado Divino, deixar o seu like e compartilhar com os seus amigos. A jornada está apenas começando e eu tenho certeza que grandes coisas estão por vir. Agora, vamos para o próximo bloco, onde desvendaremos mais sobre a influência dessas cartas na igreja primitiva. Amados irmãos, é impressionante como a palavra de Deus, através das cartas de Paulo, teve um impacto imediato nas igrejas do primeiro século. Se você parar para pensar, cada carta que Paulo escreveu tinha um objetivo muito específico: instruir, corrigir, consolar e, acima de tudo, fortalecer a fé de um povo que estava começando a viver e pregar o Evangelho em um mundo hostil e, muitas vezes, indiferente à mensagem de Cristo. Quando Paulo enviava suas cartas, ele não estava apenas oferecendo uma palavra de orientação, ele estava moldando a própria estrutura da igreja. O apóstolo sabia que as comunidades cristãs precisavam de uma base sólida para permanecerem firmes na fé e resistirem às tentações e pressões externas. E ele fazia isso através de ensinamentos profundos, fundamentados nas Escrituras e na experiência direta com Cristo. Por exemplo, em suas cartas aos Gálatas, Paulo enfatiza a liberdade em Cristo e combate as influências legalistas que tentavam escravizar os cristãos novamente às práticas da lei. Ele ensina que a justificação não vem pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Gálatas 2,16. Esse ensinamento libertador não só desafiava as normas religiosas da época, mas também estabelecia a base para a verdadeira liberdade cristã. Em Filipenses, Paulo nos ensina a viver uma vida de alegria e gratidão, mesmo nas tribulações. Ele escreve: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Filipenses 4:4. Essas palavras eram profundamente necessárias para uma igreja que enfrentava perseguições. E ainda assim, Paulo os exortava a viver com fé e esperança, independentemente das circunstâncias. Outro mistério central nas epístolas de Paulo é a doutrina da justificação pela fé. Este conceito foi uma das maiores revelações que Paulo trouxe à igreja primitiva. Ele explica que todos os seres humanos são pecadores e carecem da glória de Deus, mas que, pela fé em Cristo, somos justificados, ou seja, somos declarados justos diante de Deus, não por nossas obras, mas pela obra redentora de Cristo na cruz. Em Romanos, capítulo 3, versículo 28, Paulo diz claramente: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Essa verdade foi revolucionária para os primeiros cristãos, especialmente para os gentios que não estavam acostumados com as práticas da lei de Moisés. Mas o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, deixou claro que a salvação não é conquistada por méritos pessoais, mas unicamente pela graça de Deus. A graça de Deus, central para a mensagem de Paulo, é a manifestação do amor de Deus para com a humanidade, sem merecimento. É essa graça que nos leva à salvação, e não a nossa obediência a um conjunto de regras ou cerimônias. Em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, Paulo declara: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie.
Esse conceito de graça foi radical, pois desafiava a mentalidade de muitos judeus que ainda acreditavam que a salvação estava atrelada à observância rigorosa da lei. Porém, Paulo não estava negando a importância da lei. Ele estava, de fato, exaltando o papel de Cristo, que cumpriu toda a lei em nosso lugar. Um outro tema crucial nas epístolas de Paulo é a unidade da igreja. Paulo acreditava que a igreja não deveria ser dividida por questões culturais, sociais ou raciais, mas deveria ser um reflexo da unidade encontrada em Cristo. Na carta aos Efésios, capítulo 4, versículos 4 a 6, ele escreve: há um só corpo e um só espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos, e em todos. Paulo usava a metáfora do corpo de Cristo para ilustrar como a igreja deve funcionar como uma unidade, onde cada membro tem uma função distinta, mas todos são essenciais para o bem-estar e o crescimento da igreja. Ele entendia que as divisões entre judeus e gentios, entre ricos e pobres, entre escravos e livres, não tinham lugar no corpo de Cristo. Em Cristo, todos são um, todos são igualmente importantes. Ele exortava os cristãos a viverem em harmonia, buscando a paz uns com os outros e a edificar uns aos outros no amor. Essa mensagem de unidade continua sendo relevante hoje, quando muitas vezes vemos divisões dentro da igreja. Paulo nos lembra que, enquanto igreja, nosso foco deve ser o amor e a comunhão em Cristo. Embora Paulo tenha sido um homem de fé, ele também enfrentou muitos desafios. Perseguições, prisões e até mesmo traições de seus próprios compatriotas. No entanto, ele jamais se afastou da missão de propagar o Evangelho. Em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7, ele escreve com confiança: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Essas palavras são um testemunho da perseverança de Paulo diante das adversidades e da confiança inabalável no poder de Deus. O legado de Paulo não está apenas nas cartas que ele deixou, mas no exemplo de vida que ele compartilhou. A sua paixão pela evangelização, sua disposição em sofrer pelo nome de Cristo e sua profunda sabedoria teológica continuam a inspirar cristãos ao redor do mundo. Então, qual é a grande lição que podemos tirar dessas cartas? Como elas moldaram a igreja e continuam a moldar a nossa vida cristã hoje? No próximo bloco, vamos explorar o impacto duradouro dessas epístolas na formação da igreja primitiva e como elas influenciam o nosso entendimento da fé até hoje. Não perca, porque o melhor está por vir. Se você está sendo abençoado por este conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal O Cajado Divino, deixar seu like e compartilhar com seus amigos. Vamos continuar explorando juntos os mistérios revelados nas cartas de Paulo. Agora, vamos para o próximo bloco, onde vamos analisar mais profundamente os desafios enfrentados pelas igrejas e como Paulo os ajudou a superá-los. Agora, irmãos, que já vimos o impacto histórico e prático das cartas de Paulo, vamos mergulhar ainda mais fundo na teologia que ele desenvolveu e que até hoje nos ensina como viver a fé cristã de forma transformadora. O apóstolo Paulo não era apenas um missionário incansável, mas também um teólogo profundo, cujos ensinamentos sobre a graça, a justificação e a liberdade em Cristo continuam a ser pilares fundamentais para a igreja. A grande revelação nas epístolas de Paulo é, sem dúvida, a centralidade da graça de Deus. Em Romanos capítulo 5, versículo 20, Paulo nos ensina: mas aonde o pecado abundou, superabundou a graça. Esse versículo revela um mistério que poucos conseguem compreender de imediato. Por mais que o pecado tenha manchado a humanidade, a graça de Deus é mais poderosa e mais abundante.
Não importa o tamanho do erro, a graça de Deus é capaz de perdoar e restaurar, oferecendo a salvação a todos que crerem em Jesus Cristo. Este conceito de graça não é apenas uma abstração teológica, mas uma realidade vivida por aqueles que aceitaram a Cristo como Senhor e Salvador. Graça é o favor imerecido de Deus, é a dádiva divina que não se conquista, mas se recebe pela fé. E é através dessa graça que somos libertos do poder do pecado e da morte. Paulo não só explica a graça como um princípio teológico, mas também como uma experiência pessoal. Ele mesmo, um homem que perseguiu a igreja e foi responsável pela morte de muitos cristãos, foi radicalmente transformado pela graça de Deus. E ele usa sua própria vida como testemunho dessa transformação. Em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15, Paulo afirma: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Ele reconhece sua natureza pecaminosa, mas também declara que pela graça de Deus, ele foi redimido e agora é um instrumento para levar essa mesma graça aos outros. Em suas epístolas, Paulo também nos revela a natureza da igreja. Para ele, a igreja não é apenas uma reunião de pessoas que seguem uma religião, mas o próprio corpo de Cristo. Em 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 12 e 13, ele nos ensina: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim também é Cristo. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, para formarmos um só corpo. Paulo usa essa metáfora do corpo para nos mostrar que, embora sejamos diferentes em nossos dons e funções, todos somos parte de um todo maior, que é Cristo. Cada cristão, independentemente de sua posição ou status social, tem um papel único e insubstituível no corpo de Cristo. E assim como o corpo humano precisa de todos os seus membros para funcionar adequadamente, a igreja precisa de cada cristão para cumprir sua missão no mundo. Além disso, em Efésios, capítulo 4, versículo 16, Paulo diz que de quem todo o corpo, bem ajustado e vinculado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a edificação de si mesmo em amor. Essa ideia de unidade e cooperação é central para a vida da igreja. Nenhum membro é mais importante do que o outro, e todos devemos trabalhar juntos para a edificação do corpo de Cristo. Apesar de todas as suas revelações e ensinamentos, Paulo sabia que a vida cristã não seria fácil. Ele sabia que os cristãos enfrentariam perseguições, dificuldades e até mesmo a morte por causa da sua fé em Cristo. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 8 e 9, ele escreve: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desesperados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Paulo sabia que a caminhada cristã seria repleta de desafios, mas ele também sabia que com Cristo a vitória era certa. Ele não apenas falava da perseguição como algo inevitável, mas também exortava os cristãos a se manterem firmes na fé, mesmo nos momentos de sofrimento. Em Romanos capítulo 8, versículo 35, ele pergunta: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Paulo afirmava que nada poderia separar o cristão do amor de Deus em Cristo Jesus, e que a perseverança na fé é a chave para superar qualquer adversidade. A igreja primitiva enfrentou severas perseguições, tanto por parte dos judeus quanto dos romanos. E Paulo, sendo um grande exemplo de perseverança, incentivava os cristãos a seguir seu exemplo e a manter sua fé firme, independentemente das circunstâncias. Ele sabia que a recompensa para aqueles que permanecessem fiéis seria eterna.
Outro mistério que Paulo aborda é a unicidade de Cristo. Em Colossenses capítulo 1, versículos 15 a 20, ele descreve a supremacia de Cristo de maneira clara e profunda. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Paulo não apenas revela quem Cristo é, mas também declara a total suficiência da obra de Cristo na cruz. A morte e a ressurreição de Jesus são o ponto culminante da história da salvação, e nada mais é necessário para a nossa redenção. Cristo é suficiente para salvar, para curar, para transformar e para restaurar. Não precisamos de mais nada além de Jesus. E assim, queridos irmãos, vemos como as epístolas de Paulo continuam a falar profundamente aos nossos corações. A graça de Deus, a unidade da Igreja, a perseverança na fé e a supremacia de Cristo são ensinamentos que nos moldam, nos fortalecem e nos desafiam a viver de acordo com o Evangelho. No próximo bloco, vamos explorar o impacto duradouro das cartas de Paulo na formação da Igreja e como elas ainda influenciam a vida cristã hoje. Não perca, porque estamos prestes a revelar como esses ensinamentos moldaram o cristianismo até os dias de hoje. Se você está sendo abençoado por este conteúdo, inscreva-se no canal O Cajado Divino, curta, compartilhe e continue acompanhando. A jornada ainda não acabou. Amados irmãos, ao chegarmos à última parte deste estudo profundo, é crucial entendermos o impacto duradouro que as cartas de Paulo tiveram na formação da Igreja. Elas não são apenas documentos históricos ou teológicos. Elas moldaram a maneira como vivemos nossa fé, como entendemos a obra de Cristo e como nos relacionamos com Deus e uns com os outros. As epístolas de Paulo continuam a ser a base de muitas doutrinas cristãs e de práticas essenciais dentro da Igreja. Primeiramente, ao observarmos o impacto dessas cartas na liturgia cristã, vemos que muitas de suas orações e ensinamentos se tornaram parte integrante da nossa adoração. Em Efésios, capítulo 3, versículos 14 a 21, Paulo faz uma oração poderosa, pedindo que Cristo habite nos corações dos crentes e que eles sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Essa oração é um modelo de devoção e é constantemente citada em nossas práticas de oração e adoração. Ela nos ensina sobre o propósito divino para nossas vidas, sermos cheios de Deus, vivendo em comunhão com Ele e uns com os outros. As epístolas de Paulo também influenciaram a maneira como a Igreja estruturou seu ensinamento e discipulado. Ao longo das cartas, Paulo oferece uma visão clara sobre a ética cristã, os relacionamentos dentro da Igreja e a disciplina cristã. Em 1 Coríntios, capítulo 13, por exemplo, encontramos o célebre hino ao amor, que continua a ser um dos textos mais recitados em casamentos e cerimônias de compromisso. O amor ágape, o amor incondicional e sacrificial de Deus, é o princípio que deve reger todas as nossas ações. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, nada serei. 1 Coríntios 13, 1. Outro aspecto significativo do legado de Paulo é sua visão missionária. Quando olhamos para o alcance das cartas de Paulo, percebemos que ele não só se preocupava com as igrejas locais, mas também com o avanço do Evangelho para além das fronteiras do mundo conhecido. Ele fez viagens missionárias, fundou igrejas e, através de suas cartas, manteve um contato constante com as comunidades cristãs, incentivando-as e corrigindo-as. Ele sabia que o cristianismo não poderia se restringir a uma cultura ou a um povo, mas deveria alcançar todas as nações. Em Romanos, capítulo 15, versículo 20,
Paulo expressa seu desejo de pregar o Evangelho onde Cristo ainda não havia sido proclamado, dizendo: "E de maneira nenhuma quero pregar onde Cristo já foi nomeado." Seu chamado missionário é um exemplo para todos nós, lembrando-nos de que a missão da igreja é global e todos somos chamados a espalhar as boas novas de Cristo em todas as nações. Por isso, as epístolas de Paulo não são apenas para a igreja daquele tempo, mas são um modelo para a missão cristã que ainda é relevante hoje. Elas nos desafiam a ver o mundo como um campo missionário, onde devemos ser sal da terra e luz do mundo. Mateus 5, 13, 16. A Igreja de Cristo deve ser uma comunidade em movimento, levando a mensagem de salvação a cada canto da terra. As cartas de Paulo também foram fundamentais para a formulação da doutrina cristã. Elas ajudaram a igreja primitiva a entender melhor o mistério da redenção e a natureza da salvação em Cristo. Por exemplo, Paulo foi um dos primeiros a articular claramente a doutrina da justificação pela fé. Em Gálatas capítulo 2, versículo 16, ele escreve: "Sabemos que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo." Essa afirmação foi revolucionária para a época, pois ela rompeu com a ideia de que a salvação dependia da observância da lei mosaica. Em vez disso, Paulo deixou claro que a justificação vem unicamente pela fé em Cristo, um ensinamento que mudou o curso da história do cristianismo. Além disso, Paulo também esclareceu a natureza da igreja como o corpo de Cristo. Essa visão de unidade e diversidade dentro do corpo de Cristo se tornou um princípio vital para a igreja ao longo dos séculos. A igreja, como Paulo a descreve, é uma comunidade que é ao mesmo tempo uma unidade e uma diversidade de membros, cada um com sua função única e importante. 1 Coríntios 12. Amados irmãos, quando olhamos para as cartas de Paulo hoje, vemos que elas continuam a ter uma influência poderosa sobre a igreja contemporânea. Muitos dos princípios que Paulo ensinou são mais do que relevantes. Eles são vitais para a vida cristã hoje. A igreja precisa mais do que nunca viver pela graça de Deus, praticar o amor ágape e manter sua missão global de proclamar o Evangelho de Cristo. Mas mais do que isso, as epístolas de Paulo nos chamam a viver em santidade, a buscar a unidade e a perseverar na fé, mesmo diante das dificuldades. Como Paulo disse em Filipenses, capítulo 3, versículos 13 e 14, "E reconhecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus." Essa é a nossa chamada. Continuar avançando, continuar proclamando a mensagem de Cristo, continuar vivendo pela graça e em unidade para que a igreja continue sendo luz neste mundo escuro. Queridos irmãos, chegamos ao fim dessa jornada pelas cartas de Paulo. O que aprendemos aqui é algo imenso e transformador. O apóstolo Paulo, com suas palavras e seus exemplos, nos deixou uma herança preciosa, que é o alicerce da igreja que somos hoje. Ele nos ensina a viver em Cristo, a viver pela graça, a viver como um corpo unido e missionário. Agora, se você tem sido tocado por essa mensagem, se você reconhece que a graça de Deus pode transformar sua vida, eu convido você a tomar uma decisão hoje. Aceite Jesus como seu Salvador e permita que Ele, pela graça, mude o curso da sua vida. Procure uma igreja perto de sua casa para congregar, crescer na fé e ser uma luz para o mundo. Se você gostou deste conteúdo, inscreva-se no canal O Cajado Divino, curta, compartilhe e deixe seu comentário. E se você deseja aprender mais sobre como viver a fé cristã de forma verdadeira, assista a mais 2 vídeos que aparecerão na tela final. Deus abençoe você e sua família.